Boa noite, meus irmãos. Irmãos, realmente, como eu estou feliz também dessa oportunidade. Agradeço muito o pastor Éder. O pastor Éder é muito gentil, né? Sempre muito gentil. E eu não conhecia a igreja aqui por dentro ainda. Meus irmãos, que lindo, que maravilhoso, muito bonita a igreja mesmo. O pessoal do louvor, parabéns para vocês, que turma que toca muito bem. E eu ainda fui brincar, eu falei, pastor Éder, ali a bateria é quase maior que o baterista, que bonito. Ele falou, é meu filho, né? Falei, rapaz, será que é assim, né? Que o meu filho também é baterista? Será que é coisa de pastor? Meus irmãos, estou muito feliz, principalmente poder trazer a palavra do Senhor, dia de aniversário. E eu queria te chamar a um texto que ele é, assim, profundamente do meu coração, que é o livro de Apocalipse. Eu vou te chamar Apocalipse, capítulo 11. Eu escutei um Nossa Senhora. Queridos, Apocalipse é o meu livro do coração, né? Já tem 5 anos, né, que eu tenho tentado escrever um comentário sobre Apocalipse. E eu quero te chamar ao capítulo 11, para nós lermos aqui do verso 3 até o verso 13. Para nós pensarmos um pouquinho aqui na igreja e na tarefa da igreja em testemunhar o Evangelho. Apocalipse 11, verso 3 a 13. Eu vou ler aqui, meus irmãos, a minha versão é a ARA, né, Almeida, Revista e Atualizada. Eu não sei qual os irmãos estão usando, mas nós vamos diferir pouca coisa. E o texto diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos pedir a iluminação do Espírito. Senhor Deus e Pai, Senhor, diante de nós, a Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito. Ó Pai, queremos, Deus, ouvir aqui, não a voz humana, mas queremos ouvir a voz de Deus, a nos ensinar, a nos tornar prontos e nos fazer, Deus, cada vez mais dispostos a batalhar as batalhas que o Senhor coloca por sobre a nossa vida. Ó Deus, abençoa esse momento para que esta igreja ouça mais uma vez a palavra, seja fortalecida e assim, Deus, continue na sua tarefa de pregar o Evangelho. Abençoa-nos, ó Deus, colocamos diante de Ti humildemente, clamando ao Teu Espírito, sopra dos 4 cantos esta noite neste lugar e fala conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, comemorar aniversário é um tempo muito gostoso, né? É algo muito bom. Mas comemorar aniversário
é também saber que nós nos mantemos firmes por mais um ano, não é verdade? Porque uma coisa que eu sei que os irmãos sabem é que o mundo não é lá muito feliz com essa ideia de igreja, não é verdade? O mundo não é muito favorável a isso, e nós então lutamos como igreja nesses tempos que vivemos, sempre enfrentamos batalhas e vamos atrás, e dia após dia, né, pastor que eu diga, né, pastor, os pastores estão bem na linha de frente, eles sabem os desafios, mas sabe, a mensagem desse texto para nós aqui, esta noite, eu quero trazer como uma mensagem, um alento, embora seja um alento que não deixe de dizer a verdade, meus irmãos. Os irmãos estão comemorando mais um ano, é um ano de luta, mais um ano de lutas, é um ano de manter-se firme, mas sabe, ainda há muitas batalhas para enfrentar antes do grande dia do Senhor nos buscar, sabe, meus irmãos? Esse texto ele vem exatamente nos mostrar que a igreja, enquanto ela passa por esta terra, enquanto ela vive o seu período, ela vai enfrentar duras batalhas. Então, o meu alvo aqui essa noite vai ser entender com os irmãos e trazer, eu sei que os irmãos sabem disso, mas fortalecer mais uma vez o quanto nós precisamos orar e nos manter firmes, se nós queremos como igreja comemorar mais aniversários. Nós precisamos realmente, meus irmãos, é tempo de manter-se firmado na palavra do Senhor, sempre conhecedor, contando com o Espírito a nos iluminar, porque sabe, se a gente baixa a guarda, coisas tristes vão acontecer. E esse texto eu espero que fale conosco essa noite. Mas sabe, antes de eu falar do texto, deixa eu falar um pouquinho de Apocalipse. Apocalipse, meus irmãos, é o meu texto do coração. É o meu livro, assim, nos favoritos da Bíblia. Eu não captei quem, na que eu falei, abre Apocalipse, nossa, eu não vi quem foi. Mas realmente é assim, né, meus irmãos? Às vezes a gente tem medo do livro de Apocalipse. Eu lembro que a minha vozinha, né, ela ficava falando, meu filho, você não pode ler muito Apocalipse, não, que se você ler Apocalipse, você vai ficar doido, né? Tem uns negócios meio esquisitos aí nesse livro, e a gente às vezes fica com medo de encarar, né, o livro de Apocalipse. Mas, irmãos, por que Apocalipse é assim? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, Apocalipse, meus irmãos, não é esse livro cheio de coisa assim, nada. Ele é um livro com uma mensagem extremamente simples. Às vezes é a gente que complica, mas ele é um livro até simples. Ele tem algumas coisinhas complicadas, porque, por exemplo, Apocalipse, meus irmãos, ele é uma carta que foi escrita para igrejas reais, né, para 7 igrejas da Ásia que existiram. Então, você tem que olhar ele como uma carta de um apóstolo, mas ele é uma carta que foi escrita num estilo um pouco peculiar, que é o chamado estilo apocalíptico. Existiam muitas cartas em estilo apocalíptico no tempo que Jesus veio, né? Apocalipse de Moisés, Apocalipse de esses do outro, todos apócrifos, nenhum reconhecidos como palavra de Deus, mas era um estilo comum daquele tempo. E é um estilo que traz desafios, porque esse estilo Apocalipse é cheio de figura, não é, meus irmãos? É cheio de hipérboles, de figuras de linguagem. Eu sei que vocês conhecem alguma. Por exemplo, se nós botasse um 666 aqui, na hora na cabeça, vocês sabem do que nós estamos falando, né? Tem muitas figuras, aqui no texto tem essa figura, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Quem não monta na cabeça na hora a figura dos 4 cavaleiros, porque esse estilo é assim, ele quer construir na sua cabeça uma imagem, e quer que você pense com base nessa imagem, que na maioria das vezes é simples, mas como eu disse, é gente que complica às vezes. E além disso, meus irmãos, o formato de Apocalipse ele é um pouco diferente. Porque, por exemplo, se você pegar Apocalipse e ler do capítulo 1 até o capítulo 22, como se fosse uma história só, você vai acabar se perdendo. Vai parecer que o mundo acabou umas 6 vezes, que Cristo voltou umas 7 vezes, porque Apocalipse ele não é uma história linear. Apocalipse é a mesma história, contada 7 vezes, por 7 ângulos diferentes. Você vai reparar o número 7 em Apocalipse várias vezes. Tem 7 cartas, tem 7 trombetas, né, e por aí vai. E esse número 7 vai estruturando, né, o livro. Então, ele não é uma história só do início ao fim. Se você ler ele assim, você vai ficar um pouquinho confuso mesmo. Mas a gente tem que saber fazer as divisões ali do 7 de forma muito bonita. E que história é contada 7 vezes em Apocalipse, meus irmãos? É a história do povo de Deus. Às vezes a gente acha que Apocalipse só fala do futuro. Mas não, Apocalipse fala do passado, Apocalipse fala do presente, e Apocalipse também fala do futuro. E saber identificar isso
é importante para o nosso entendimento. Mas, meus irmãos, a mensagem de Apocalipse é muito simples. É basicamente, Cristo reina. Essa é a mensagem do livro todo. Porque quando João escreveu, vocês vão se lembrar que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, e ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, porque era o lugar onde o governador Domiciano mandava os seus prisioneiros políticos, né? Então ele estava ali velhinho, quebrando pedras, ouvindo, né, o barulho do mar ali naquela ilha, e naquele momento, meus irmãos, esse Domiciano estava com uma perseguição ferrenha sobre a igreja. É o tempo em que muitos de nós vamos ver, por exemplo, figuras de crentes sendo levados para o Coliseu, sendo devorados por feras. Domiciano tinha uma prática que ele gostava, que era pregar cristãos em postes na cidade de Roma, jogar betume e tacar fogo, para que aqueles corpos pegassem fogo ali muito tempo e iluminassem a cidade. Tamanho foi. Domiciano, meus irmãos, a gente pode dizer que foi um demônio na terra. Aquele homem realmente foi um grande perseguidor. E nesse contexto de perseguição, a igreja estava com uma dúvida. Porque os irmãos estavam olhando assim, falando, gente, mas olha o que está acontecendo. Os cristãos estão sendo mortos. Parece que Domiciano, quando ele quer, ele consegue. Parece que é só ele dar ordem e a igreja vai acabar. Afinal de contas, quem governa o mundo? Será possível que Jesus Cristo subiu aos céus e nos deixou órfãos? Então os cristãos se perguntavam, como? O que está acontecendo? Quem governa esse mundo? Por que tem tanta perseguição? E Apocalipse, então, meus irmãos, vem para mostrar, para confortar os crentes que estavam nessa situação, para dizer, olha, não se preocupem. Embora a terra esteja cheia de perseguições, embora o momento seja triste para a igreja, mas não tenham medo, nada disso saiu do controle de Cristo. A cruz de Jesus, meus irmãos, é o centro de Apocalipse. É o grande ponto. Ele vem para dizer, crentes, não se desesperem, porque Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ainda que haja perseguição, ainda que as coisas pareçam difíceis, Cristo permanece reinando. Essa é a mensagem de Apocalipse. Vai dizer que não dá para apaixonar por um livro assim? Não dá, cara. É de ficar apaixonado. É um dos livros lindos da Escritura. Ele traz essa mensagem de conforto. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, eu vou te chamar a voltar para ele. É interessante que ele tem uma dessas figuras que às vezes Apocalipse traz, e gera tanta discussão do que é, que a gente acaba perdendo de vista a mensagem por trás dessa figura. Olha, por exemplo, o verso 3 e 4, ele traz aí a figura de duas testemunhas. Ele diz assim, darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, o Apocalipse se apresenta, né? E essas figuras aqui, meus irmãos, têm tantas interpretações ao longo da história da igreja, algumas interpretações até fantasiosas. Não sei se vocês já viram, tem um filme baseado nisso aqui, uma série chamada Sleep Hollow, né? Não sei quem já viu aí. Eu não sou muito de televisão, então eu sei que existe essa série, mas eu não vi. Mas parece que ela traz a ideia de que essas duas testemunhas eram um homem lá do passado e uma policial do presente ali, que agora tem que lutar contra as forças das trevas para que o Apocalipse não aconteça, né? E muitas outras, muitas interpretações. Isso mostra para a gente exatamente que, às vezes, a gente se perde tanto na figura, que esquece de olhar a mensagem. O que são essas duas testemunhas, meu irmão? Vê só, o verso 4 diz que elas são duas oliveiras e dois candeeiros. Volta a sua Bíblia lá em Apocalipse 1, por favor. Apocalipse capítulo 1. Eu vou querer que vocês leiam na versão o verso 20. Leiam, por favor, o Apocalipse 1, verso 20. Vê o que ele fala aqui a respeito de candeeiros. Quem são os candeeiros? Leiam, meus irmãos, por favor. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então eu imagino que na sua tradução, em vez de candeeiro, vai estar castiçal, né? Que o castiçal é aquela figura que ilumina, né? Mas vê bem, meus irmãos, aqui em Apocalipse 11 fala que essas duas testemunhas
são dois candeeiros. E aí você volta para Apocalipse, e Apocalipse que fala que os candeeiros de ouro aqui são a igreja. Então a igreja recebe aqui o título de candeeiro. Se você voltar para Lucas, não vou te chamar para abrir não, mas se você volta lá para Lucas capítulo 10, verso 1, vocês se lembram quando Jesus envia a igreja em missão? Ele envia em qual formato? De quantos em quantos? Vocês se lembram? Jesus envia de 2 em 2, não é verdade? A igreja sai para a missão e ela sai de 2 em 2, igual essas duas testemunhas. E aí você vai para Marcos capítulo 5 e os discípulos, eles têm duas características. Eles são sal e eles são o quê? O que o candeeiro faz? Ele emite o quê? Ele emite luz. Se você vai para Zacarias, capítulo 4, e você vai ver Josué e Zorobabel ali como figuras da igreja, eles são chamados de as duas oliveiras, meus irmãos. Então, queridos, o que são essas duas testemunhas? O que significa essas duas testemunhas aqui? Irmãos, essas duas testemunhas é uma figura da igreja pregando. É a igreja testemunhando na sua missão. Lembra, Apocalipse não fala só sobre o futuro. Ele também fala do presente. Olha para você ver. O verso 5 e o verso 6 de Apocalipse 11, volta lá de novo. Acho que eu embananei os 6 agora, né? Volta lá para Apocalipse 11. Olha só, a autoridade que essas duas testemunhas têm. E eu vou fazer outra pergunta para os irmãos. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender lhe causar-lhe dano, certamente deve morrer. E aqui, João está citando Jeremias capítulo 5, que também tem um contexto da igreja. E aí, olha só, o verso 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Peraí, meus irmãos, vocês se lembram de alguém que orou e não choveu? Quem? Fala mais alto, vamos lá, gente, quem que é? Elias, né? Elias orou e não choveu, e Elias era um homem de Deus? Era povo da igreja? Não era mesmo? Agora como é que continua? Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Vocês já viram isso antes? Águas se transformarem em sangue? Quem que fez as águas se transformarem em sangue? Quem foi o instrumento? Moisés. Moisés não era uma figura da igreja? Não era um homem de Deus, um homem da igreja? Bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas quantas vezes quiserem. Então você vê que todos estes feitos, a autoridade que essas testemunhas têm, é a autoridade que foi dada à igreja. Então, meus irmãos, creio eu, na minha interpretação, não estou sozinho com isso, que essas duas testemunhas aqui são uma imagem da igreja testemunhando, a igreja pregando. Você sabe quem são as duas testemunhas? Somos nós. Somos nós. É a igreja pregando a palavra do Senhor. Vocês conseguiram fazer o link que eu fiz aqui, meus irmãos, entre os textos da Bíblia? Graças a Deus, isso aqui não dá tempo de explicar mais, senão o sermão vai durar 2 horas. Irmãos, então é esta figura. João quer mostrar para nós, então, a imagem que nós vamos pegar aqui, é a igreja andando pelo mundo e pregando o evangelho, anunciando a palavra do Senhor. Tem uma outra figura interessante aqui, eu não falei dela, nesses 1260 dias, está aí no verso 3, você vai ver vários números similares em Apocalipse. Você vai ver 42 meses, você vai ver 3 tempos e metade de um tempo. Tudo isso tem a ver com 3,5. Por quê? Porque em Apocalipse os números têm algum sentido. Quando ligado a tempo, quando fala o número 7, quer dizer toda a história, do início até o fim. É a completude da história. Então, quando fala que essas testemunhas vão profetizar por 3,5, está dizendo, olha, é um período de tempo. É o tempo onde o evangelho está sendo pregado. Não necessariamente é metade da história da humanidade, não, mas é um período de tempo. É o nosso tempo. É o tempo que nós podemos pregar. É o tempo em que a nossa boca, meus irmãos, deve abrir e falar do evangelho. Mas olha só, que coisa. É o tempo da pregação que Jesus fala em Mateus 24, né, ele fala desse período que ele haveria de cessar. Então é o período de pregar, porque vai haver um momento onde a pregação cessará. Então esse período é o de agora. Mas olha só, tendo em mente então que isso aqui é a igreja testemunhando, olha o que diz o verso 7. Ele fala assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá.
e matará. Essa besta aqui, meus irmãos, ela vai aparecer de uma forma mais nítida lá no capítulo 13. Mas essa besta que emerge do abismo, lá no capítulo 13, é uma figura dos poderes políticos, militares, é o império das leis. O que o texto está nos dizendo, meus irmãos, é que a igreja vai testemunhar, ela vai cumprir o seu papel, mas isso vai acontecer debaixo de muita perseguição. Ao ponto, meus irmãos, que vai chegar um momento em que essa perseguição ela vai estar tão ferrenha, tão forte e tão poderosa, que o texto fala, e as vencerá e matará. Depois nós vamos ver que essa morte aqui, ela é ilusória, porque eles vão ressuscitar. Mas olha a figura disso aqui, meus irmãos. Então a igreja vai pregar por um tempo, mas vai chegar um momento em que a perseguição vai ser tão forte, o golpe na igreja vai ser tão forte, que vai parecer que ela morreu. Irmãos, houveram tantos momentos na história onde parecia que a igreja ia morrer. Por exemplo, 25 de agosto de 1572, vai ficar conhecido como a noite de São Bartolomeu, né? A rainha Catarina de Médici, ela estava fazendo um casamento e convidou os protestantes. Olha bem, né? A reforma protestante tinha acabado de acontecer, 1516. Então, haviam ainda poucos protestantes na terra, e a Catarina de Médici chama eles para um casamento. Esses protestantes vão, quando chegam lá, acontece o que fica conhecido na história como o massacre da noite de São Bartolomeu. Há dados na história que dizem que 30.000 protestantes morreram naquela semana. Uma igreja que tinha acabado de nascer na reforma, tinha acabado de encontrar de novo o caminho da palavra do Senhor, da pregação fiel do Evangelho, e em uma semana, 30.000 são exterminados. Irmãos, parecia que era o fim da igreja, parecia que era o momento, e que por um instante ali, essa besta iria vencer, parecia que era o fim da igreja, meus irmãos. Mas olha só, olha o verso 8 até o verso 10, como é que fica pior ainda, né? Como é que mostra aqui. Então, houveram vários momentos, mas a Escritura está mostrando que isso vai acontecer mais vezes. A igreja vai ser perseguida e vai receber golpes duros antes do fim. Mas não é só golpe duro, porque olha o verso 8, ele diz assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Sodoma entra para a história como sinônimo de prostituição. Egito entra como sinônimo de ambição, né? O povo que queria retornar para as cebolas e os alhos do Egito, né? Essa ideia da ambição própria. E você vê, meus irmãos, que o mundo aqui batalha contra a igreja, e nessa aparente vitória, ele deixa o seu cadáver estirado por sobre a igreja, por sobre o chão. O que é isso, meus irmãos? O velório, o enterro de um corpo, quando você enterra um corpo, você está dando honra para esse corpo, na verdade, você está honrando aquela pessoa, sepultando o corpo. Mas aqui, meus irmãos, os inimigos da igreja não querem saber de honra com a igreja. Não querem saber disso. Eles querem humilhar mesmo a igreja. Quer que o cadáver fique estirado no chão ali. Meus irmãos, você acha, querido, que se hoje a Igreja Batista Moriá fechasse e aqui virasse um boteco, botasse uma sinuca ali na frente, você acha que o mundo ia ficar triste com isso? Você acha que o mundo ia chorar porque uma igreja fechou? Irmãos, o que o mundo quer é a humilhação da igreja. O que o texto está mostrando para nós é que à medida que o tempo passa, a inimizade que começou lá em Gênesis 3,15, quando Deus anunciou, olha, o mundo vai ser formado por duas sementes, uma da mulher e uma da serpente. Aquela batalha que iniciou lá, está aqui em Apocalipse dizendo para nós que ela vai só aumentar. O que o mundo deseja é que a igreja seja destruída e humilhada, meus irmãos. Olha como é que continua o verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados.
não vai dar honra para a igreja. O que nós queremos é humilhar a igreja. Meus irmãos, quando a gente olha hoje para a Europa, que foi o berço da Reforma Protestante, e a gente percebe lá, por exemplo, locais que antes foram grandes igrejas, que hoje são boates, bibliotecas. Isso é o cadáver da igreja estirada. Meus irmãos, hoje em dia, existe um grande movimento, principalmente dentro da ideia de ideologia de gênero. O senhor está transmitindo, pastor? Então deixa eu escolher as palavras. Para não complicar vocês aqui, deixa eu escolher as palavras. Mas, por exemplo, existe um grande movimento que quer que a igreja aceite a união homossexual. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, já existe, o Estado já reconhece. A pessoa já pode chegar e simplesmente dizer, não, eu quero que seja reconhecido aqui minha união com essa outra pessoa, né? Agora já estão reconhecendo união com boneca, o mundo está ficando maluco, né, mesmo? Mas isso aí. Mas o movimento não quer isso. Ele quer que o pastor Éder seja obrigado a estar aqui na frente casando 2 homens, ou casando 2 mulheres. Vocês já perceberam isso? Porque o direito já tem. Para que tanta briga contra a igreja, se 2 homens, se quiserem, podem recorrer ao Estado e fazer a união estável? É porque esse não é o mundo, ele não quer só se ver livre da igreja, ele quer humilhar a igreja. É por isso, meus irmãos, que tantas ideologias que estão lá no mundo, ideologias como feminismo, machismo e tantos ismos por aí, têm entrado na igreja, porque o desejo do mundo não é dizer, não, você para lá, eu para cá. O que o mundo quer é que a igreja seja humilhada, que o pastor Éder não tenha a escolha e tenha que ser preso, caso ele negue fazer isso. É isso que o mundo quer. E o que esse texto está nos mostrando, meus irmãos, é que esta luta, que é a nossa luta, tende a piorar, tende a crescer. A briga do mundo contra a igreja, o império das leis contra a igreja tende a crescer, meus irmãos. Olha aí o que diz o verso 10, a alegria do mundo quando a igreja se vê perdida. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Irmãos, esse povo viu que a igreja chegou num momento, tomou um golpe duro. Talvez aqui seja até mesmo uma diminuição institucional da igreja, eu não sei o que é, mas o fato é que haverá um golpe duro antes do fim, e o mundo está feliz com isso, está alegre. Batista Moriá fez 9, será que vai fazer 10? Vamos lá, vamos com a nossa saída por cima, meus irmãos. O mundo, sabe, hoje eu tenho batalhado muito, trabalhado muito com a questão do aborto, né, meus irmãos? Eu escrevi um livro sobre isso, tem um canal que fala sobre defesa da vida, e sabe, quanto mais eu vou para ver o quanto o Estado deseja realmente o fim da moral cristã, eu fico assustado. Irmãos, eu vejo que leis mundo afora têm permitido fazer com bebês no ventre das suas mães, eu fico aterrorizado. E aí me vem um texto desse e fala, fica tranquilo, ainda vai piorar. Ainda vai ficar pior. Mas não é o fim. Olha aí o verso 11 até o verso 13, vou caminhar para o meu fim aqui, meus irmãos. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. Aqueles que os viram sobreveio grande medo. É lógico que vai vir medo sobre o mundo. Aqui, meus irmãos, a igreja quase morreu, como aconteceu outras vezes na história. Mas ela se levanta. Pelo poder do Espírito, a igreja se levanta. E aí, meus irmãos, aqueles que ficaram zombando da igreja, vão se aterrorizar, porque vão perceber que mexeram com as pessoas erradas, mexeram com a menina dos olhos de Deus, que é a igreja, e agora se veem aterrorizados, porque perceberam, olha, aquele povo estava certo, a mensagem daquele povo era verdadeira, as orações deles eram a um Deus que existe, o Redentor deles era um Jesus verdadeiro, é um Jesus que existe, que trouxe a redenção final. Só resta a eles tremerem, atemorizados. Verso 12,
E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus. O que eu quero chamar a atenção para os irmãos nesse verso aqui? Você percebeu que durante, após esse momento, ainda ficou muita gente viva? Vocês perceberam isso? É porque o texto também quer deixar para nós a nota de que isso aqui não é só o fim. De que esses acontecimentos aqui, meus irmãos, não vão ser simplesmente no fim. Haverá um momento desse grande golpe, mas enquanto o fim não chega, nós precisamos estar fortes, meus irmãos. A igreja precisa estar em oração, a igreja precisa estar fortalecida. A igreja, irmãos, não é um momento de brincarmos de ser igreja, não é o momento de brincarmos de ser crente, não é o momento de ser crente só com um nome no hall de membros da igreja, não é hora para isso. Jovens, adolescentes, não é hora para vocês ficarem distantes da palavra do Senhor, é o momento de vocês devorarem essa palavra, estudarem essa palavra, dobrarem os joelhos em oração, buscarem do Senhor a força que vem do Espírito, porque estes são os nossos tempos. É contra isso que nós precisamos lutar. É para isso que nós precisamos de força. É por isso, meus irmãos, que o aniversário é um tempo de grande alegria. Sobrevivemos. Mas também é um tempo de grande reflexão. Precisamos nos fortalecer cada dia mais e mais. Cada dia mais e mais. Por isso, meus irmãos, prepare-se, viu? Prepare-se. Nós ainda passaremos por um duro golpe antes do fim. Você precisa estar alerta, eu preciso estar alerta. Aquele que está de pé tem que tomar muito cuidado e vigiar muito, porque ele também pode cair. Cuidado, meus irmãos, esse é o período. Então, comemora a vitória dessa igreja. Ela venceu mais um ano. A espada do Espírito esteve aqui por mais um ano. As nossas armas, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, esteve com vocês mais um ano. Agora empunha essas armas de novo. Começa esse próximo ano agora com a palavra, com a espada do Espírito empunhada. E prepare-se, meu querido, para a batalha. Ore para os seus pastores e líderes, viu? Eles estão na frente, estão na linha de frente dessa batalha aqui. E para eles o golpe dói mais. Então ore para os seus pastores, ore para os seus líderes, ore para os professores, orem pela sua igreja, por aqueles que lideram, meus irmãos. Orem por eles, peça para que Deus os mantenha firmes e sempre certos de que em Cristo nós ficaremos em pé. Amém. Lembra que essa é a mensagem de Apocalipse? Que ainda que tudo esteja num aparente caos, Cristo ainda reina. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Senhor desta igreja. Amém. Por isso, o que acontece com essa igreja? Nem as portas do inferno vão prevalecer contra elas, porque elas têm um Senhor, elas têm um Cristo, elas têm um Rei que reina sobre todas as circunstâncias. Então toma a sua cruz, meus irmãos, e siga. Toma a sua cruz, não fuja dessa batalha, prepare-se em oração e em estudo, porque somente aqueles que estiverem fortes vencerão. Somente aqueles que forem realmente firmes, meus irmãos, ligados a Cristo, conhecedores da palavra, vão passar por isso aqui. Mas não dá para terminar um sermão assim, né? A gente tem que terminar assim: não tema, porque Cristo venceu. Não dá para terminar um sermão só falando, né, meus irmãos? É preciso lembrar que, olha, Apocalipse traz esse confronto. Apocalipse, meus irmãos, não é mentiroso. Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele não diz que tudo vai ser perfeito. Ele não diz que nós vamos passar como num jardim de rosas maravilhoso. Não, ele não fala isso, porque nem Cristo falou isso. A Bíblia é verdadeira e ela diz para nós que o que nos espera é batalha. Mas ainda que o que nos espere seja batalha, o general que nos arregimentou já venceu por nós. Cristo já venceu. Então nós podemos, meus irmãos, encarar as batalhas, encarar as lutas. Apocalipse, meu irmão, vem para nos mostrar aos crentes que apesar de tanta dor e sofrimento,
das tribulações que passamos e que ainda passaremos, somos mais que vencedores por meio daquele que venceu na cruz. Em Cristo, meus irmãos, temos a verdadeira esperança da glória. Força, Igreja Batista Moriá, que venham batalhas, mas que venham muitos anos firmes e certos, pois o Senhor está com vocês. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Pai. Deus, Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento aqui, Deus, na pregação da Tua palavra, da exposição do texto bíblico. Ó Deus, é o Teu Espírito que precisa realmente aplicar essa palavra em nossos corações. Ó Deus, palavra humana nenhuma tem poder para mudar realmente aquilo que precisa ser mudado. Por isso, Deus, é o Teu Espírito que clamamos. Aplica, Deus, crava em nós a certeza de que batalhas virão, mas que Cristo já venceu por nós. Ó Deus, Pai, abençoa, Pai, com a Tua boa mão. Traz, Deus, poder a esta igreja, para que eles permaneçam firmes, Deus. Ó Senhor, estes 9 anos são prova de que até aqui o Senhor tem ajudado. O Senhor tem sido com eles, o Senhor tem abençoado esta comunidade de irmãos, crentes no Senhor Jesus. Ó Pai, dê a eles muito mais frutos, Deus, em nome de Cristo, Deus. Frutifica, Senhor, esta igreja, e que eles permaneçam, Senhor, sempre firmados na Tua palavra, como crentes no Senhor Jesus, crentes naquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que a Tua graça, Deus, esteja por sobre eles, que a Tua proteção esteja por sobre eles. Continue falando conosco através da Tua palavra, Deus. Abençoa a igreja de Cristo aqui embaixo, Guandu. Abençoa, Deus, Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Senhor, todas essas denominações que buscam o Senhor Jesus, que confiam no Senhor Jesus e que esperam no Senhor Jesus, que essas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Agradeço essa oportunidade, pastor, e lhe devolvo a palavra aqui, em nome de Cristo.